Bom dia a todo mundo que está aqui conosco. Estamos retomando os nossos encontros de estudos do estudo de psicanálise. Até o ano passado, a gente estudou sobre a estrutura perversa, né? Foi nosso último encontro de dezembro. E agora, em fevereiro de 2025, em Maceió, a gente retoma os estudos, começando, né, uma nova etapa do livro do Joel Doss sobre estruturas clínicas. O livro se chama Estruturas e Clínica Psicanalítica. É um livro base que a gente está seguindo para essas discussões. E a partir de hoje a gente começa a discutir sobre o diagnóstico diferencial, né, entre perversões, histeria e neurose obsessiva. Quem vai fazer a apresentação dos estudos hoje é o Charles Lang, psicanalista da APOA e do Estudo de Psicanálise, professor titular da Universidade Federal de Alagoas. Então, está com você a palavra, Charles. Obrigado. Bom dia a todas e todos que nos acompanham aqui presencialmente e os que no futuro nos acompanharão nas plataformas, né? Bom, então, marcando isso de novo, a gente está trabalhando com um autor, que é o psicanalista Joel Dor, e a gente está usando diversos textos que ele publicou em português, né? Mas principalmente esse que a Juliana já apontou, que é o Estruturas e Clínica Psicanalítica, né? Que é o texto que tá em segunda edição agora, né? Ele foi relançado no Brasil. É a primeira edição, uma edição um tanto apócrifa, né? E agora tem uma edição oficial que está circulando, né? Então, antes mesmo dessa segunda edição oficial, a gente começou esse trabalho para resgatar esse livro como um dos autores importantes na formação da psicanálise brasileira. Bom, ah, uma ideia, um conceito assim importante que está na base, não só do livro do Joel Dor, mas da psicanálise, é o conceito, a ideia de artefato. Então, quando a gente fala em diagnóstico em psicanálise, a gente tem que ter presente a ideia de artefato. Então, o artefato, definindo, seriam todos aqueles instrumentos, né, artefatos, todos aqueles instrumentos que a gente utiliza para melhorar ou para aumentar, ampliar ou mesmo substituir a percepção humana, né? Então, hoje, mais do que nunca, a gente sabe que a percepção humana ela é limitada e ela opera numa faixa, numa frequência, né? Tudo aquilo que estiver muito acima ou muito abaixo dessa faixa, dessa frequência, isso nos escapa, né? Então, por exemplo, um aparelho auditivo, ele é um artefato, né? Ele permite que uma pessoa que já não alcança certas frequências auditivas recupere novamente a audição, né? Então, os artefatos, eles vão suprir ou suplementar os nossos sentidos, né? Então, quando a gente fala em sentidos, geralmente a gente fala dos nossos 5 sentidos. E há um lugar para um sentido desconhecido ou além dos 5 sentidos, que muitas vezes a gente fala num sexto sentido, né? Se referindo a alguma coisa da ordem da intuição, né? Então, a intuição seria um sexto sentido. Que muitas vezes a gente, em psicanálise ou clínica, a gente seguia pela intuição, né? Como se fosse um sexto sentido, né? Então, como você chegou a essa conclusão, como você chegou a esse diagnóstico, bom, foi pela intuição. Intuição é alguma coisa incontrolável, né? Alguém pode reivindicar ter mais intuição, menos intuição, não tem intuição, como se isso fosse alguma coisa legítima. Então, no lugar de uma intuição, na psicanálise nós temos um artefato, ou seja, um, um instrumental teórico, um conjunto de conceitos que nos amplia a percepção, né? Então, o, digamos assim, isso que a gente chama assim de diagnóstico estrutural, tá? Seria, aqui no caso, o artefato.
um artefato psicanalítico. Ah, então, tem uma série de coisas, né, que se nós não tivermos o artefato, essas coisas simplesmente passam batido, ou elas são maravilhosas, ou elas são estranhas, né, porque falta justamente esse artefato. Então, o outro conceito que está paralelo a isso é o conceito de estrutura, né? Então, a psicanálise trata exclusivamente com a estrutura, o que exige, no mínimo, três termos. Então, em termos analíticos, é impensável uma relação dual, né? Sempre a gente vai falar em três termos. Mesmo quando a criança está sozinha com a mãe está sozinha com a criança, não é uma relação dual. Sempre há um terceiro em jogo, né? Então, no caso da psicanálise de Freud, a gente vai ter uma condição, uma situação fenomenológica, né? Toda mãe que tem um filho, esse terceiro é o pai, né? Então, o que Freud escreveu como Édipo é uma relação a três, que é uma relação fenomenológica, fenômenos, né? Pai, mãe, filho, família nuclear burguesa, né? Agora, quando a gente passa para Lacan, não é mais essa relação ambiental, empírica, fenomenológica. É uma relação estrutural, né? É a mãe, o bebê e o falo, né? Ou a mãe, o bebê e o pai. Então, o pai pode estar no ambiente e não contar na estrutura. Agora, o pai pode não estar no ambiente, mas estar na estrutura, né? Então, não é a presença ou a ausência do pai no ambiente que vai ser condição de possibilidade ou de impossibilidade. É a questão do pai na estrutura. Então, uma outra diferença que a gente tem aqui, né? Porque, bom, pensar assim freudianamente, como Lacan vai apresentar no seminário das formações do inconsciente, né? Dizer, se o pai não teve no ambiente, tudo explica tudo, né? Então, Lacan vai dizer, bom, pode ser que o pai tenha estado sempre no ambiente, mas não se inscreveu na estrutura. Então, a questão não é ambiental, a questão é estrutural. Então, quando a gente pega o Édipo em Freud e pega o Édipo em Lacan, a gente vai ter essas diferenças, né? E também a leitura que se faz em Freud e a leitura que se faz em Lacan, né? Então, em Freud, a gente sempre tem a tendência de ler de trás para diante, né? Ou seja, ler as estruturas a partir da neurose, né? Então, do ponto de vista freudiano, digamos assim, a neurose seria o que mais se aproximaria do normal, né? E a perversão e a psicose, elas seriam avaliadas, seriam mensuradas a partir da neurose. Agora, o que a gente tem em Lacan é uma leitura inversa, né? É uma leitura a partir do originário, da inscrição de um recalque originário, de uma foraclusão originária ou de uma denegação, de uma contestação ou de uma ignorância originária, que é o caso da perversão. Então, o que o Dor nos propõe é uma leitura a partir da perversão, não é uma leitura a partir da neurose. Não é compreendermos normativamente a partir da neurose, mas é começarmos a pensar a estruturação a partir justamente da perversão, que não é pensar a partir da neurose, não é pensar a partir da psicose, mas a perversão. Então, esse é um traço distintivo, né, o diferencial da leitura que a gente encontra da psicopatologia no Joel Dor. Isso se explica também a gente pensar uma certa mutação no plano cultural. É uma mutação estrutural em que nós não temos mais a neurose ou a estrutura neurótica como a estrutura dominante, né? Ou os neuróticos como os opressores, que obrigam os outros a se submeter à neurose, né? Mas uma certa migração da neurose para a perversão, né? Então,
essa pergunta que o Contardo Caligari lançou para a gente lá atrás, né? Bom, a gente sabe que a neurose faz laço social. Agora, a pergunta seria, será que a perversão faz laço social? Né? Porque o Contardo já apontava isso, essa migração de polos, né? Nós estaríamos passando de um funcionamento social neurótico para um funcionamento que a perversão seria a dominante. Tá? Então, é a importância de se entender as coisas a partir da estrutura perversa. Né? Então, assentado isso, a noção de artefato, né? Ou seja, o artefato é que vai nos permitir o diagnóstico, né? Não uma intuição, né? Não é intuitivamente que se chega a um diagnóstico, mas existe um processo que pode ser transmitido, que pode ser ensinado e que pode ser avaliado. Né? Como é que eu cheguei a esse diagnóstico? Então, quando se consegue estabelecer o diagnóstico da perversão, né, a partir desses traços estruturais, né, não são sintomas perversos, não são sintomas neuróticos, nem sintomas psicóticos, mas são traços estruturais, né, em que os traços principais ou os traços dominantes da perversão têm a ver com o desafio e a transgressão, não é? Ah, e o modo como o perverso articula o desafio à transgressão, né? Ou seja, a lei está lá, né? Mas é através do desafio que ele vai encontrar, né? Ele vai procurar a lei. Então, a transgressão como um elemento correlato ao desafio. Desafiar para transgredir, né? E a primeira discussão que ele vai fazer, bom, nós temos isso na perversão, agora o desafio e a transgressão também estão presentes nas estruturas neuróticas, na estrutura obsessiva e na estrutura perversa. Mas o desafio e a transgressão não se articulam da mesma maneira nas neuroses, né? Então, se no caso da perversão a gente tem uma renúncia ao desejo, né? Ele renuncia ao desejo para não renunciar ao objeto, isso é o que vai dar título dos nossos encontros, né? Que é o macaco com a mão na cumbuca, né? Quer dizer, ele prefere morrer do que abrir mão de alguma coisa, né? O que vai ser diferente na, 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 na histeria ou na obsessão, né? Então, lá atrás, a gente já mostrou como o Doris estabelece o primeiro diagnóstico diferencial entre a estrutura perversa e as estruturas neuróticas, né? Então, lá ele dizia que na neurose obsessiva o desafio tem a ver com essa compulsão dos obsessivos pelo engajamento em todas as formas de competição ou, ou de ordem de domínio, né? Então, qualquer adversidade, seja ela real ou imaginária, aparece como um desafio a ser dominado, né? Mas desde que qualquer possibilidade de transgressão seja impossível, né? Então, se há uma possibilidade de transgressão embutida no desafio, isso não interessa o obsessivo, que é o caso contrário do que ocorre na perversão, né? Quer dizer, todo desafio tem a ver com a transgressão, né? Que é o que o obsessivo teme. O obsessivo recua nisso. O obsessivo, ele tem uma fantasia, né, de que ele desafia e pode transgredir, né? Ele tenta ser perverso, mas não consegue, não é? Então, esse fascínio que os obsessivos podem chegar a ter pelos perversos, né? Como uma espécie assim de um alter ego heróico, né? Algo que ele não consegue ser, ou que ele imagina que ele poderia eventualmente ser e que isso seria a sua liberdade, mas ele não consegue entrar num desafio em que a transgressão seja possível. Ah, quanto mais ele se faz o obsessivo, né? Quanto ele mais se faz defensor da legalidade, mais ele luta sem saber contra o seu desejo de transgressão, né? Então, o obsessivo cria para si uma situação imaginária de adversidade
para poder se enganjar no desafio, né? Mas, logicamente, ele não consegue chegar lá, né? Então, na neurose obsessiva, nós temos sempre uma transgressão imaginária, em pensamentos, em palavras, mas que nunca é colocada em ação, né? No caso da histeria, a transgressão é sustentada por um questionamento, né? Questiona isso e se coloca na posição de autoridade, né? Então, ela desafia para transgredir de forma através do questionamento, né? Pôr em xeque. A ambiguidade histérica, né, que tem a ver com a ambiguidade em relação à sua identidade sexual, né, denuncia que algumas expressões do desejo perverso podem assumir um perfil perverso, mas sem ser necessariamente da ordem da perversão, né? Então, a ambiguidade histérica, né, que aparece nas encenações homossexuais, né, se colocam como modos de fazer a verdade no lado do outro, né? Convocar o outro para que o outro se posicione para daí denunciar a posição do outro, né? Então, idealmente, o histérico pretende desvelar diante de um terceiro o jogo do desejo do outro, né? Mas mantendo em parênteses o desejo do histérico. Qual é o dele, o dela nessa história, né? Se denuncia a posição do outro. Então, o desafio histérico é sempre um desafio à toa, né? No sentido de que ele não coloca em causa a lei paterna que relaciona a lógica fálica e o significante da castração, né? Então, na histeria, o significante da castração ele está simbolizado. E o preço pela simbolização é essa nostalgia histérica que manifesta-se no registro da nostalgia fálica, né? Então, o que vai aparecer no campo imaginário é esse estado de graça, né, de inocência, né? Quer dizer, eu não tenho nada a ver com isso, eu estava passando no momento, né? São as velhinhas, né? As velhinhas lá do 8 de janeiro, né? Nós estávamos passeando na alvorada e a gente não sabe o que estava acontecendo, né? Ou essa dramatização poética, né? Olha, o tirano, o vilão veio aqui nos prender, né? Então, como se mistura a histeria e a perversão, né? Então, ali nós temos perversos querendo se passar por histéricos, né? Quando, na verdade, nós temos histéricos que se envolveram e temos perversos também. Agora, como vai separar isso, né? O direito não tem esse artefato, né, para distinguir o que é da ordem da histeria e o que é da ordem da perversão. O direito, a lei, a priori deveria valer para todos, ou vale para todos, né? Então, eles vão ter que prestar contas, né? Se fizeram de perversos ou se fizeram de histéricos, vão ter que prestar contas, né? Então, vê assim, esse fascínio que a perversão exerce, né, diante dos histéricos e diante dos obsessivos, né? Então, e como é fácil se misturar nisso ou se confundir nisso. No novo diagnóstico, então, a gente vai entrar nessa parte do livro do Joel Dor. Então, ele primeiro fez esse diagnóstico diferencial que eu falei para vocês, e daí ele vai fazer novamente, depois de revisitar a perversão, ele vai fazer um novo diagnóstico diferencial das histerias, das obsessões, das perversões. Então, para começar a situar esse novo diagnóstico diferencial, ele vai dizer assim, bom, os obsessivos, a problemática particular dos obsessivos é uma problemática na relação com o desejo. O Ô, núcleo da Charles, neurose. Oi, só um comentário, né, que eu acho que diga. sobre, ainda sobre a neurose obsessiva, né, que eu acho que pensar nessa questão do desafio da transgressão explica muito bem os rituais, né, obsessivos.
aqueles rituais bem caricaturais mesmo, assim, de apagar e acender a luz não sei quantas vezes antes de sair de casa, ou lavar a mão não sei quantas vezes, porque o que está por trás, né, desses rituais é esse desejo de transgressão, né? Só que é um desafio consigo mesmo, né? Quase como um desafio de que ele vai sempre manter aquele ritual, já que para o obsessivo é quase impossível transgredir a lei, né, social, né, a norma cultural mesmo. Então, é uma forma de conseguir se desafiar através desses rituais, né? Eu acho que explica bem Uhum. essa questão bem É, característica. e situa bem também essa diferença entre o sintoma e o traço estrutural, né? Quer dizer, o sintoma ele é contingente. De lá atrás situou isso, né? Quer dizer, ele vai respeitar um contexto, uma situação, né? Então, os sintomas eles são contingentes. Agora, a estrutura, o traço estrutural, ele é necessário, né? Sem o traço estrutural, não há, né? É impossível, uma impossibilidade, né? Então, o que a gente vai ter assim é esse traço estrutural da perversão, que também é um traço estrutural da neurose obsessiva, o desafio e a transgressão. Agora, o diagnóstico diferencial é como se articula o desafio à transgressão na perversão e como se articula o desafio à transgressão na neurose obsessiva, não é? Eu queria só Então, acrescentar aí, se ah, posso, junto da Juliana, essa diga. questão dos sintomas que aparecem. Eu já tive uma paciente há muitos anos atrás que ela tinha apresentava esse sintoma que era ela não podia ver um quadro na casa dela, na casa da mãe dela, que ela tinha que fazer um estragozinho no quadro. Na casa dela todos os quadros tinham um estrago, na mãe dela tinha bem sutil. E aí depois ela foi ampliando. Aí ela estava num ambiente, por exemplo, num ambiente na sala de espera do médico, ela via um quadro, ela desesperava, que ela tinha que fazer aquilo ali. Aí já passava a transgressão mesmo, que era assim, do lado de fora, né, do ambiente que ela vivia, que ela estava segura, ela ia, mas ela ficava a última para ser atendida no consultório médico, ela tinha que conseguir despistar a recepcionista para ela fazer um estrago no quadro que estava lá. Assim, interessante, como é muito próximo mesmo, né, a questão de transgredir e não transgredir. É muito, 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 muito próximo. É, isso é assim, até do ponto de vista estrutural, para te chegar a esse diagnóstico aí, você tem que fazer o aparato funcionar, Sim. né? Porque, Uhum. vamos dizer assim, em termos de exemplo, né? Então, quem teve assim lá no segundo grau, estudou em alguma escola técnica e tal, que tinha laboratório, né? Tinha aulas em laboratório. A professora diz assim: olha, essa semana a gente vai olhar no microscópio como é a água da casa de cada um de vocês. Então, me tragam amostras, uma amostra, né, da água da casa de vocês, que a gente vai analisar no laboratório. E daí cada aluno chega no laboratório com um pouquinho de água de casa. E daí você pega essa água e pinga numa lâmina e vai botar no microscópio. Então, você olha no microscópio, a água é limpa. Você pode ampliar isso milhares de vezes, a água é limpa. Daí todo mundo sai de lá com a conclusão que a água é limpa. Porque usou o aparato, usou o dispositivo que aumentou milhares de vezes o tamanho Uhum. daquela gota, transformou aquela gota num lago, né? E não encontrou nenhum micro-organismo. Que é a mesma coisa, se você chegar num lago, você não vai encontrar peixes em todo o lago, né? Os peixes estão numa região. Então, tem que ter outro dispositivo junto com o microscópio, que é uma centrífuga, né? Tem que centrifugar essa água para que todos os resíduos sólidos eles vão para um canto e você vai olhar naquele canto. Você não vai ver todo o lago. Então, às vezes, a gente tem o dispositivo em parte, né? Geralmente, os diagnósticos a gente erra assim porque teve em parte. Sim. Então,
ou apela para a intuição, que daí a intuição é uma coisa que a gente nunca vai ver os bastidores, né? A gente confia na autoridade, então não, na intuição, intuitivamente chuta, né? Então, vê assim, o sujeito, todos os lugares que ele vai no banheiro, mas ele faz xixi na pia. Não é uma pessoa que eu vi, já ouvi diversas pessoas com essa. Não, tem que chegar no lugar e urinar na pia. Então, por quê? Né? Então, isso é um desafio, é uma transgressão, é uma obsessão, o que é, né? Então, muitas vezes é, é- é urinar para que alguém perceba e se queixe disso e para ele perguntar, mas por que não pode? Que é a posição do perverso, que é diferente da posição do obsessivo. Ele faz isso, mas pelo amor de Deus, que alguém descubra. Ninguém pode descobrir. Então, esse gozo do perverso, quando vem alguém e confronta ele diz, mas por que eu não posso fazer isso? Ou você sabe com quem você está falando? Se eu, que está dizendo que se eu não posso fazer isso, quem é que pode? Né? Então, é coisas que precisa ouvir um pouco mais, precisa perguntar um pouco mais, precisa ver todo Uhum. o contexto, né? Contexto. Então, a gente está trabalhando com os elementos mínimos, né? E tem outra coisa também que é sempre essa tendência que a gente tem de retornar, sair do estrutural e ir para o fenomenológico, Estou né? falando Ou lógico. seja, sair do eixo Sintoma. do simbólico e tal e cair no eixo do imaginário, né? Porque o imaginário é uma coisa muito fascinante, né? Ele nos captura muito facilmente. Não é isso, né? Então, vê assim, desafio e transgressão está na histeria, desafio e transgressão está na neurose obsessiva, desafio e transgressão está na perversão. Agora, como se articula isso? Né? Como ele se relaciona? Isso que é preciso perguntar, né? Aí entra a inteligência, né? Do analista, de saber formular perguntas para que essas articulações Uhum. se revelem, né? Então, o que o Joel Dora aqui ele vai destacar, né, que essa problemática do obsessivo com relação ao desejo, é, ela leva os obsessivos a certos comportamentos na relação com as mulheres que são comportamentos estereotipados, repetitivos, né? Ah, que à primeira vista são semelhantes à relação dos perversos com as mulheres, essa estereotipia, né? Então, primeira coisa que ele destaca assim é o culto reverencial que tanto os perversos como os obsessivos têm em relação às mulheres, né? É uma idealização radical da mulher, né? A mulher num pedestal, um culto ao feminino, né? E uma veneração que lembra a relação com uma mulher intocada ou intocável. Ela é idealizada e isso a torna inacessível. Então, tanto os obsessivos como os perversos, eles se colocam numa certa relação de distanciamento em relação ao feminino, né? Uma certa distância, uma distância relativamente segura, né? Então, a gente tem que ter em conta que tanto na neurose como na perversão, o feminino e o materno são vizinhos de porta. Então, não se separa muito o materno do feminino. Então, quando se fala assim de uma relação idealizada com a mulher, é uma relação à sombra da relação com a mãe, né? Então, a mãe faz sombra à mulher e a mulher faz sombra. Quer dizer, não há esse instante, esse momento originário assim que se percebe ou que se destaca que a mãe ou que a mulher se destaca da mãe e que a mãe se destaca da mulher, né? Isso é o que é instaurado por esse terceiro no Édipo, né? Quer dizer, o Édipo vai mostrar que a mãe é a mulher do pai e que a mulher do pai é a minha mãe, né? O que tanto na perversão como na neurose isso
parece estar numa zona cinza, né? Se o perverso não passou pelo Édipo, não entrou no Édipo, o neurótico ele entrou no Édipo, mas atravessou o Édipo e a coisa não ficou muito clara, não está muito clara, né? Quer dizer, mulheres e mães são acessíveis ou inacessíveis, né? Então, esse distanciamento não é um distanciamento no sentido de destaque, de descolamento, mas é uma defesa, né? Se distancia para se defender, porque no escuro todos os gatos são pardos. Não há essa luz aí que esclareça, né, que a mulher do pai é minha mãe e que minha mãe é a mulher do pai, né? Ou é a mulher de um outro homem, né, que não eu. Então, esse distanciamento, ele traduz, no caso da neurose obsessiva, o movimento da dinâmica obsessiva do desejo. A distância é introduzida porque o obsessivo nada quer saber do seu desejo, né? Porque para o obsessivo o desejo está muito associado à castração, né? À punição. Então ele não quer saber disso, né? Se a mulher desejada é intocável, é porque o obsessivo não pode reconhecer que a deseja, né? Então, essa coisa assim da relação do obsessivo, que a mulher não deseja, porque se a mulher deseja, ele vai ter que responder a esse desejo. Então, colocar a mulher na dimensão de passiva, de vítima, né? As mulheres não desejam. Então, na perversão, a mulher é colocada à distância não como alguém que não deseja, mas como alguém que é purificada de todo o desejo. Não é que não há uma ausência do desejo, mas ela está purificada de todo desejo. E ela está colocada fora do alcance porque ela é impossível. Neurose obsessiva, ela é possível, por isso todas as defesas, né? Esses rituais para se defender, né? Ela é possível, mas se ela deseja, quer dizer que eu vou ter que responder ao desejo dela. Então, todos os rituais, né? Ela é possível, mas os rituais para colocar à distância, para se defender. No caso da perversão, não há defesa porque ela é impossível, né? Ela está além ou aquém, ela não está nesse universo. Então, proibida por abrigar, né, o fantasma de uma mulher fálica toda poderosa. Então, se na neurose obsessiva a mulher aparece nessa dimensão de ameaçadora, né, na perversão ela aparece nessa dimensão de uma mulher fálica toda poderosa, intocada, né? E o trabalho do obsessivo é de manter esse fantasma, sustentar esse fantasma, né? E se esse fantasma cai, ela tem que ser destruída, né? Que é os casos que a gente tem, muitas vezes, Lei Maria da Penha, né? Ou feminicídio. Mas essa mulher despencou né, desse altar, né? Então, quando estava estudando essa parte do Joel Dora, assim, coincidentemente, estava assistindo o Canto do Olho uma vez, o Psicose, né? O filme do Hitchcock, o Psicose. E daí você fica pensando se o Psicose, o Norman Bates ali, ele é um psicótico ou ele é um perverso, né? Porque o nome do filme induz a gente a pensar que é uma psicose. Mas essa mãe, ela é empalhada, né? E ela são a mesma figura, ele é o falo dessa mãe, e toda mulher que decai morre, né? Então, eu acho que ele teria que repensar o próprio título do filme, né? A psicose. Pensar como a perversão, ou perversão do filme. O obsessivo nada quer saber do seu desejo. Então, a questão do obsessivo está do lado do desejo. A do perverso está do lado do objeto. Tá? O obsessivo nada quer saber do seu desejo, não quer ou não pode reconhecer que deseja a mulher. Por causa do pai. A mulher é possível para o pai, mas não é possível para ele. É que eu falei,
essa zona cinza da mulher e da mãe. Essa ameaça de que a mulher seja a mãe e de que a mãe seja a mulher, que não se destacou, né? Essa ação, essa operação vai destacar, separar, né? Então, no perverso, a mulher não deseja. Veja a diferença. A mulher é um objeto sem desejo, porque ela é fálica, ela é toda poderosa. E somente um ser fálico pode não desejar. No obsessivo, se ele a deseja, ele pode se sentir comprometido de algum modo. Então, essa relação do desejo e da dívida. E, coincidentemente, né, essa semana eu ouvi uma explicação do casamento de antanho, né? O casamento de antanho, o, o, os homens e as mulheres namoravam um tempo antes de casar, eles faziam de tudo antes de namorar. Só não podia haver penetração, não havia, porque se houvesse penetração, se transpunha algum limite. E se antes do casamento se transpusesse esse limite, houvesse penetração, tinha-se que casar. Então, na verdade, eles não transavam não porque eles não queriam, eles queriam transar, mas eles não transavam porque, se transassem, teriam que casar. Isso é o típico da estrutura obsessiva. Porque o desejo, ele é mantido suspensão, ele é mantido entre parênteses. Agora, se esse desejo se presentifica, a dívida. Tem que casar. Transou, tem que casar, né? E era uma questão de consciência, certo? Então, a gente vê assim, a leitura que Freud faz da neurose obsessiva como religião individual e da religião coletiva como uma neurose obsessiva. Então, essa mudança que a gente tem no próprio funcionamento social, né? Nós estamos saindo da neurose obsessiva, o judaico-cristianismo, para um outro funcionamento que não é mais este, né? Então, o que escandalizou uma época aí, que um psicanalista importante no Brasil hoje, né, se referiu ao Tinder como um açougue, né? Que as pessoas vão ou entram no Tinder para procurar um pedaço de carne, ou seja, um objeto. O outro é um objeto. Então, é um outro tipo de relação, né? É uma mudança estrutural, não é uma mudança apenas fenomenológica. E a pergunta do Contardo Caligari, né? Essa estrutura faz laço social? Ah, a mulher, no caso da neurose obsessiva, ela é vista como um objeto idealizado, colocado sob uma redoma, o objeto de uma coleção que deve ser mantida fora de qualquer aproximação. Um objeto de posse. Que acidentalmente pode ser consumido. Acidentalmente, né? Então, a posse é mais importante que o uso, que o consumo, né? Ter é mais importante que usufruir, né? Então, isso é quase caricato, assim, aquela criança que recebe um presente dentro de um pacote ou dentro de uma caixa, dentro de um lacre, e ela não pode abrir o brinquedo, ela não pode brincar com o brinquedo, né? Porque se ela brincar com o brinquedo, ela vai tirar o brinquedo da redoma, e o objeto vai se tornar um objeto tocado, contaminado, né? Então, muitos obsessivos assim que compram alguma coisa e ninguém pode tocar. Se é um quadro, ele compra um quadro e bota na parede e ninguém pode limpar o quadro, ninguém pode tocar, porque se alguém tocar, contamina. E daí ele vê que uma faxineira tocou no quadro, o quadro não vale mais, ele tem que trocar o quadro porque tem que ser tocado, né?
E é, e é interessante, assim, tem um programa no canal de TV, né, que é o Trato Feito, em que aparecem os sujeitos para vender certos objetos dentro da caixa, certos brinquedos dentro da caixa e o valor desses objetos, né? Um, um boneco lá do Star Wars, 50 mil dólares, que bom, se ele foi usado, ele vale 50 dólares, né? Mas está dentro da caixa, né? Lacrado, novinho. Quer dizer, o sujeito comprou, ele não comprou pensando um dia vender. Ele comprou e colocou dentro, botou numa estante, ninguém nunca tocou. E hoje, por alguma razão, ele precisa vender. Então, isso é o típico do obsessivo, né? Quer dizer, ele não pode macular, não pode brincar. O brinquedo não é para brincar, o brinquedo é para ficar idealizado, guardado, o que é o traço estereotipado da relação do obsessivo com as mulheres, com o feminino, né? As mulheres são idealizadas, são brinquedos com os quais não se pode brincar, porque se brincar com ele, estraga, né? Estraga, é que manter dentro da embalagem, novo, né? Então, ah, tem outro, assim, o transtorno obsessivo compulsivo, né? Ou seja, é o toque, né? Português é interessante, não sei se outra língua tem isso, né? O toque, o tocar, não. Ele tem um anti-toque, não pode tocar, porque se tocar, então tem que ser intocável, né? Então, a mulher é venerada de modo quase intocável. E o essencial é que ela esteja lá eternamente. Então, o sujeito em feminino, o sujeito termina, inclusive, por não mais tocá-la, não se aproximar. Então, se ele se aproxima ou se ela se aproxima, perde o encanto, né? Então, quanto mais a mulher é levada à dimensão de objeto não desejante e indesejável, não desejante e indesejável, mais o obsessivo se tranquiliza em sua problemática da posse do objeto, né? Então, a gente pode pensar o contrário, né? Quanto mais ele a deseja e quanto mais ela se mostra desejável, mais repulsiva, mais ameaçadora ela aparece, né? Então, a gente consegue pensar todas essas compulsões e tal como uma defesa contra isso, né? Então, essa leitura, assim, o que é que angustia tanto o obsessivo, né? O que é que num casamento angustia tanto o obsessivo, né? Porque ele tem uma mulher que ele deseja e que é desejável, o que deseja ele. Então, é uma coisa na dinâmica do desejo que está rolando aí. Então, não é a questão de descobrir qual é o desejo, mas é como lidar com isso. Como é que ele vai lidar com isso? Como é que ele pode inclusive, como é que pode tornar viável um casamento desse, um obsessivo, tá? Em que a mulher tem que ficar na posição de morto, né? Na estante, não desejável e não desejante. Então, na neurose obsessiva, a lógica, né? A lógica, a dinâmica é de asfixia de desejo do outro, para melhor manter a lógica de seu próprio desejo, tá? Então, a queixa feminina é a denúncia de que ali há um ser desejante, como isso incomoda, né? Enquanto substituto materno, a mulher deve permanecer inteiramente preenchida pela presença do sujeito, que é desse modo ele se é identificado com o falo, né? Então, essa diferença com a perversão. O sujeito não é o falo, mas ele está identificado com esse falo, né? Então, seu objeto deve subsistir de modo quase inanimado, não desejante, ao qual o objetivo dá em troca, ao qual o sujeito dá em troca um verdadeiro culto, um culto que tende a neutralizar previamente qualquer veleidade, né? Então, por mínimo que seja o desejo feminino, esse culto deve anular. Então, entender assim, por que que na neurose coletiva que a gente chama de religião, os desejos estão marcados pelo pecado, né?
como o pecado. Então, o fantasma persistente que o obsessivo tenta sustentar, né? Se o perverso tenta sustentar esse fantasma de uma mãe fálica, o fantasma que o obsessivo procura sustentar é tudo fazer por ela, tudo lhe dar, para que nada falte a ela. O objeto, a mulher, não pode se mexer, não pode reivindicar, não pode demandar. É para isso que ele faz tudo. E se ela reivindica, se ela se movimenta, se ela demanda, algo recai sobre ele. Uma dívida situada como culpa. Né? Então, essas penitências do obsessivo de nunca ter dado o suficiente. Né? E que o catolicismo transformou isso nas penitências. Né? Tem que se penitenciar, fazer uma penitência. Então, para o obsessivo, há um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. Então, nada pode se movimentar aí, né? Então, esse desespero quando algo se movimenta. Quer dizer, aí tem uma dinâmica, e onde algo se movimenta, onde algo muda de lugar, tem que voltar para o lugar. Então, a dinâmica do desejo deve estar quase morta. E aí, somente aí, o obsessivo goza silenciosamente do infortúnio do seu desejo. Então, esse gozo obsessivo desse infortúnio. Né? Então, o sofrimento é sempre um sofrimento do desejo e da desordem. Onde tiver desejo da desordem, é um infortúnio. A mulher, quando se significa como desejável para o olhar do outro, o universo suposto inamovível do obsessivo vacila. E nessas condições, ele nada tem mais a ver com o objeto idealizado, a mulher satisfeita, e se torna um objeto que pode escapar, se perder, fugir ao controle. Né? Então, aqui a gente está trabalhando a questão dos ciúmes do obsessivo. Né? Quando essa mulher que está satisfeita, ou quase satisfeita, ela se manifesta como desejável ao olhar do outro. Né? Então, os ciúmes do obsessivo com relação a isso, né? Porque algo se moveu, né? Não do lado dele, mas do lado dela. Ela é desejável por outro. Daí os lastimáveis empreendimentos de reconquista, né? Do objeto perdido. O sofrimento dele para reconquistar isso que é desejado por outro. Então, o Dor, ele vai, no plano da mulher, né? Ele vai trabalhar a mulher em dois grandes campos, né? A mulher no campo da neurose e a mulher no campo da perversão. Então, no campo da neurose, ele vai falar da mulher idealizada. Né? E no campo da perversão, ele vai falar da mulher fálica. Então, no campo da neurose, a mulher idealizada é um objeto que pode, sim, escapar, se perder, fugir do controle. Tá? Então, o olhar desse outro, desse terceiro que deseja essa mulher, coloca em jogo isso, que ela pode se perder, e toda essa ritualidade para reconquistar, para não perder essa dinâmica. Então, a dinâmica do desejo dele é uma dinâmica de sofrimento. Não é desejar a mulher, é não poder perder. Né? Por isso, esse empreendimento no desafio, né? O desafio. Então, não sabe mais, até ele chegar a um ponto que ele não sabe mais o que sacrificar para se fazer perdoar para que as coisas voltem à ordem inicial. Se outro está desejando ela, é porque ele não desejou o suficiente. Né? Então, isso é a lástima do seu desejo. Então, o desejo toma esse caminho. Não é um desejo que leva a uma satisfação, uma felicidade, né? Mas leva a um gozo. No caso da mulher fálica, ela não é um objeto que se pode perder, mas a mulher é um objeto de perdição, de repulsão.
é um objeto infame e repugnante, né? Então, o perverso, ao invés de tentar se sacrificar para recuperar o objeto perdido, quando a mulher cai dessa posição de mãe fálica ou de fálica e se torna um objeto de perdição, de repulsão, algo repugnante, o perverso se esquiva e passa a maltratar seu objeto repugnante, né? Então, o que muitas vezes aparece assim é algo já no campo do sintoma, né? Mas aí, se vai no campo da estrutura, você pode ver se se trata de um obsessivo sofredor ou de um perverso torturador. No caso do marido, né, ou do companheiro. Ah, então, os traços estruturais, tanto na neurose obsessiva como na perversão, aqui aparecem nos comportamentos estereotipados em relação às mulheres, que eu estou falando até agora. Alguém me... Não? Em nome da ordem inicial, a ordem mortífera em que a dinâmica do desejo está reduzida ao mínimo, é nisso que o obsessivo pode fazer-se mais histérico do que nunca, em nome da ordem inicial. Então, sim, do ponto de vista sintomatológico, do ponto de vista fenomenológico, sim, nós temos surtos na neurose obsessiva, tá? Isso era uma coisa assim que quando a gente começa a estudar a psicanálise, a gente está dentro de uma via mais, uma psicopatologia psiquiátrica, nos desperta muito a atenção, né? Porque a gente acha assim, bom, o surto, ele só existe na psicose, né? Então, o Dor vai dizer, não, o surto existe na histeria e o surto também existe na neurose obsessiva. Então, no caso da neurose obsessiva, esses surtos, né, essa aparência de uma histeria extremada na neurose obsessiva, ela está em nome de uma ordem inicial que ele está tentando recuperar e não consegue, né? Então, quando a gente pega um obsessivo em surto, a gente tem que ver qual é a ordem que ele está tentando restabelecer e o que descarrilhou essa ordem. Em geral, é algo que tem a ver com ciúmes, que não é o ciúmes do paranoico, que é o ciúmes do obsessivo, tá? Que no caso da paranoia, na psicose paranoica, a gente vai ter uma presença dos ciúmes que é bem característico, que é o delírio de ciúmes, né? Mas o obsessivo, ele pode, inclusive, desenvolver uma coisa que, fenomenologicamente, tem a aparência de um delírio, que é a tentativa de ele organizar algo em que cada coisa está no seu lugar, que cada coisa tem que ser colocada ou recolocada de volta no seu lugar, ou seja, essa homeostase que ele pretende é a redução ao mínimo da dinâmica do desejo. Então, neutralizar magicamente a falta, retornar à posição de objeto inerte e sem desejo. O obsessivo é constantemente reconduzido à ordem da perda, da castração, sem o step de que dispõe o perverso, né? No caso do perverso, ele tem um step, né? Furou o pneu, ele tem por onde sair. O obsessivo fica sem saída. O obsessivo não pode, de modo algum, se apoiar sobre a denegação da castração. Ou seja, a representação imaginária através da qual o perverso consegue alimentar o motor da castração, né? Então, a denegação é o step que o perverso tem e que o obsessivo não tem, né? Então, vai entender que denegação, a renegação, contestação, ignorância, né? Eu sei, na perversão, né? A gramática. Eu sei, mas, né? Ah, quando a gente pensa assim, em termos de psicopatologia, né? Ou psicopatologia psicanalítica, né? Ah, você vai falar na perversão da Verloimen, né? Também da Spaltung, da cisão, né? A perversão, a denegação e há também uma cisão.
E quando a gente fala em cisão, a gente pensa assim numa fragmentação, uma divisão. Mas a cisão é um gap, é um abismo, né? Eu sei, agora eu sei. E ele entra numa outra posição em que há um gap, não há uma ligação entre a primeira posição e a segunda posição. Eu sei, mas ele entra numa outra posição em que tudo que ele sabe, sim, eu sei, mas o que eu sabia não vale nada. Entenderam? E esse é o step na perversão, né? Então, é o sujeito que vai numa consulta médica e o médico diz: olha, se você continuar fumando, você vai morrer de câncer. E, e ele entra em pânico, ele fica muito mal. E ele decide, naquele momento, parar de fumar. Daí ele vai para casa, né? Transpõe o abismo, transpõe o gap e acende um cigarro e fuma normalmente. E tem alguém que diz assim: sim, mas o cigarro lhe dá câncer? Sim, sim, dá câncer. Mas eu vou continuar fumando. E depois que ele fumou, ele volta a essa posição em que o médico colocou: você vai morrer de câncer. E daí ele jura que vai parar de fumar. Mas depois, né? Que são esses maridos né, que prometem: não, vou mudar, né? Tal, e a esposa acredita, e depois ele volta a fazer o que ele fez antes. Esse é o jogo da perversão, né? Isso é a estrutura perversa. Eu sei, mas o obsessivo não tem esse recurso. Então, a gente tem que prestar muita atenção para não entrar num jogo moral, né, de julgar a neurose obsessiva melhor que a perversão, ou julgar a perversão como um problema e a neurose obsessiva como não um problema. São estruturas, são modos de lidar com o desejo, né? Então, tem recursos que o perverso tem, ou tem ah, possibilidades que tem na perversão que a gente perdeu. A gente perdeu. A castração não seria maravilhoso, né? A gente poder apagar na mente da gente uma série de lembranças, mas a gente não tem como apagar, né? Talvez no futuro a ciência chegue num ponto, o brilho eterno de uma mente sem lembranças, aquele filme, né? Como é que eu faço para esquecer uma mulher que eu amei muito, uma paixão que eu amei muito? Vai lá e neutraliza uma parte do cérebro, neutraliza todas as lembranças que eu tenho na mente, eu nunca mais lembro dela, né? Agora, por que eu tenho que ficar com essas lembranças? Sofrer com essas lembranças? Ou com lembranças traumáticas, coisas dolorosas, né? Né? Então, são formas de funcionamento, são defesas que aquele vai dizer assim: olha, o neurótico obsessivo ele vai ter que sofrer essas coisas, que o perverso não sofre. Não é? Porque é um sofrimento o objeto mais amado da gente ser a mulher de um outro cara. Não é? E é isso que toda criança tem que suportar. Olha, a tua mamãe já era casada antes de você nascer, né? Sim, mas ela é minha mamãe, eu amo ela, ela me ama. Por que que ela tem que ter mais alguém, né? E demora muito tempo para a gente suportar isso, né? Às vezes demora uma vida inteira e uma vida inteira não é o suficiente para dar conta disso, né? Que o grande amor da vida da gente foi perdido e conseguir perder, né? Ah, então, o perverso alimenta a ilusão do ideal do feminino, do qual ele é o artesão, né? E o obsessivo se esgota em restaurar esse ideal, que não é para ele senão um vestígio nostálgico da pré-história de piano. Nostalgia da identificação fálica, de ter sido o falo, né? Uma identificação fálica que ele teve que trocar pelo desconforto do ter o falo, de não ser o falo, mas de ter o falo, imposto pela lei do pai, né? Então, Dor vai dizer assim: os obsessivos são os românticos do ser.
uma romantização de que um dia eles foram, né? E esse apelo às boas lembranças da castração e da falta do outro. Então, esse romantismo obsessivo é um romantismo por amor à lei e ao pai, né? Do que carece o perverso. No caso da histeria, o Dor vai tomar a histeria pelo viés da histeria masculina, né? Não pode ser surpresa dizer isso, né? Porque, classicamente, quando se fala em histeria, se fala do feminino, não se fala em histeria masculina, né? Então, ele vai pegar o caminho da histeria masculina para dizer que a relação dos histéricos masculinos, eles vão guardar a diferença da histeria com a perversão. Porque na histeria masculina as coisas são mais ricas, são ainda mais ricas e pitorescas do que são na neurose obsessiva. A relação dos histéricos com as mulheres é muito parecida com a relação do perverso com seus objetos. O que não é casual, pois na histeria há um pendor favorável às manifestações perversas. Então, a relação do homem histérico com o outro feminino é a relação com o outro no qual há algo materno, né? Mas é uma relação alienada, na qual a representação da mulher aparece como uma mulher idealizada, erigida sob um pedestal e também inacessível. Na neurose obsessiva, a mulher aparece como uma virgem intocável e não desejante. Se vocês lembram da representação clássica da Virgem Maria, né? Uma das formas de culto a Maria, né? Que é a Virgem Maria. Ela é uma mãe virgem. Quer dizer, se ela é a Virgem Maria, ela é intocada. Não foi tocada, né? Concebeu sem ter sido tocada. E se ela é a mãe de Deus, ela não deseja. Então, a Virgem Maria é uma espécie de a mulher do obsessivo. Na perversão, a mulher é um objeto de veneração, asséptico de todo desejo, né? Ela não é uma divindade, mas ela é algo que nem para a divindade se presta, né? Porque a divindade ainda tem algum desejo, ou pode desejar. Como na neurose obsessiva. Agora, no caso da perversão, ela está esterilizada, é estéril. Na histeria, a mulher é colocada sob um pedestal como um objeto precioso, justamente porque é desejável e desejante, né? Ou seja, a mulher para o histérico masculino, ela é desejável e desejante. Mas a característica dela é que a posse é que faz com que o sujeito histérico valha algo. O seu valor é extraído desse ídolo, dessa mulher idealizada. Então, essa mulher, o histérico masculino, ela deve ser impiedosa, ela deve ser sedutora, oferecida ao olhar fascinado e invejoso do outro. Eu ouvi uma definição de um histérico masculino, né? A única vez que eu ouvi isso. Eu reencontrei no texto Dor, mas na clínica eu só ouvi isso uma vez, né? Foi que um homem disse: as mulheres servem para duas coisas, para comer e para mostrar para os outros, né? Então, aí está a coisa da histeria masculina, para comer e para mostrar para os outros. Nisso ele vale, porque é ele que come e ele que mostra para os outros. Então, quanto mais inveja os outros tiverem, mais ele vale porque ele está com essa mulher, né? Que é bem diferente da perversão e da neurose obsessiva, né? Então, a gente tem essas situações assim em que o homem
ele casa com uma mulher porque ela é bonita. E ele a leva a lugares em que há outros homens para ostentar ela, né? Mas nessa ostentação não é suficiente que os homens apenas a olhem e fiquem indiferentes, né? Ela tem que dar sinais para esses homens de sedução, de poder e tal, para que algum homem se aproxime. E quando algum homem se aproxima, o marido surta. Tem um ataque de fúria, foi injustiçar, e daí agride, né, esse pobre infeliz que desejou a mulher dele. E se ele tiver guarda-costas, né, mais poderoso ainda ele é para mandar bater no cara, para o cara saber com quem que ele está falando. Então, essa é a posição típica do histérico masculino. Ele pode também ser aquele cara marombado, portão, né, que tem uma mulher com vastos decotes, glamurosa, né, que ele leva para um lugar para todo mundo olhar para ele, né? Olhem para a mulher e daí a pergunta: como é que uma mulher dessas está com um cara desses? Né? No sentido de que ela é menos que ele merece mais ainda, né? Então aí a gente sabe se essa mulher sai desse lugar idealizado, desse pedestal, o que que ela vira para ele, porque aí é um esvaziamento. Ele, o histérico se esvazia, né? Então ele tem que sempre estar nessa posição de se inchar, né? Se inchar e bater em todo mundo. Você sabe com quem você está falando, né? Então, muito gaiato acaba apanhando de graça, porque depois acontece aquilo que está lá na discussão que a gente já teve do Guerrat Pommier, né? O bom uso erótico da cólera, né? O sujeito precisa excitar o olhar do outro, o fascínio do outro, desejar a mulher dele para que ele consiga desejar a mulher e se tornar desejável para ela. Então, importa que a mulher não saia desse lugar. Ela não pode cair, porque se ela cai desse lugar, ela se torna odiosa, detestável ou ameaçadora. A mulher é colocada no pedestal do falo. Ela não é fálica, como na perversão. Ela é colocada nesse pedestal. E aí se encontra a relação ambivalente que o histérico mantém com o falo. Ela pode ser desejada, né, mas também pode se tornar odiosa e ameaçadora. Então, é uma relação ambígua. Então, as mulheres que estão nessa posição, se elas não sabem com o que elas estão lidando, é bom que elas saibam com o que estão lidando, porque isso pode dar delegacia, né? Uhum. Então, para o histérico masculino, a mulher constitui de fato o objeto por excelência que lhe permite descobrir-se em relação à posse do objeto fálico, né? Objeto de posse, né? A mulher idealizada no pedestal, a mulher para mostrar como a mulher que ele tem presentifica a atribuição fálica, ou seja, ele tem, ele recebeu o falo. Ele não é o falo, mas ele recebe o falo, né? Então, vê assim, se na neurose obsessiva tem essa nostalgia, né, essa romantização de um dia ter sido, né, para o histérico masculino, a mulher ocupa esse lugar assim de prova de que eu recebi a atribuição fálica. Ela é um cetro, né? Um cetro para ele, para ser ostentado, para ser mostrado. A mulher caída, né? Ela cai dessa posição, ela circunscreve para o histérico masculino um modo de não ter o falo, né? Se ele tivesse o falo, ela não deixaria ele. Agora, se ela deixou ele, é porque ele não tem o falo. E se ela continua com ele, é porque ele tem o falo, né? Então, é esse jogo do ter e não ter. Ter, não ter, ou não ter completamente. Que essa é a desgraça, né?
Porque ter é uma coisa, não ter é outra. Agora, não ter completamente, né, é um meio caminho. Então, aí está esse sofrimento, né? Eu tenho, mas não é completamente. Daí o quadro sintomático familiar. Aí vem os sintomas: impotência e ejaculação precoce. Certo? Então, vê assim, geralmente a clínica começa a partir do sintoma, né? Uma queixa de impotência ou ejaculação precoce. Agora, qual é a estrutura que sustenta isso, né? Então, ter a mulher é o objeto sedutor e brilhante destinado a fazer valer, já que ela está em posição de objeto de admiração fálica oferecida ao olhar dos outros. Então, a necessidade de ter um terceiro que valide ela para validar o sujeito masculino. O homem vale a mulher que tem. Essa história assim, por trás de um grande homem, tem uma grande mulher, é uma gramática histérica, né? Ou, ou tem outra formulação, né? Por trás de todo homem tem uma grande mulher e por trás dessa grande mulher tem a esposa dele perseguindo ela, né? É outra gramática, né? Então, o homem vale a mulher que tem, mas a mulher é colocada na posição de salo. Então, vem essas coisas: cor do cabelo, cor do vestido, tamanho dos brincos, né? Tamanho do óculos, todas essas coisas que o Botox pode fazer, né? Então, o sintoma do histérico é se pensar despossuído do fato. Ter a mulher o conforta em seu sintoma. Através dessa mulher, ele tem o falo sempre à sua disposição. Qual o objeto de posse ciosamente guardado, se bem que proposto sem limite à admiração dos outros. Quanto mais cobiçado o objeto, melhor. Ela pode ser cobiçada, mas ela não pode desejar muito. Então, o que assula não é o desejo dela, mas é o quanto ela desencadeia o desejo no outro, né? Porque é essa a fórmula da histeria, né? Sempre à procura de qual é o desejo do outro, o desejo do desejo do outro. E esse gozo do engano. Eu sei que o outro está enganado. Se ela deseja, ela não é o ideal. Se ela deseja, põe em questão a posse do objeto fálico. Se ela deseja, falta algo à mulher e falta algo ao fiel estéril. E é suposto que esse terceiro o tenha. E o falo não é mais cobiçado através dele, o fiel admirador. O que está em jogo na histeria masculina é a posse do falo. Ele o tem através da mulher idealizada. Tem através porque, sem ela, ele é despossuído. Se o objeto feminino idealizado está ausente ou põe-se a reivindicar imperativamente sobre o modo do desejo, o que leva em sua corrida o objeto a. Aí o histérico se desqualifica em razão da posição sintomática que ele concede ao falo. Nessa dialética, o objeto feminino se transfere da situação idealizada para a posição de objeto suscetível de ser perdido. Aí o imaginário de propriedade vacila. A encarnação idealizada do objeto fálico empreende a fuga. Maltratar tal objeto é inconsciente. E trata-se de destruir a marca da falta no objeto feminino. Este é o momento do desmoronamento histérico, o confronto com o significante da falta deste outro feminino. A ambivalência estereotipada é a ambivalência para com o falo.
e segue-se a hostilidade e a expiação em relação ao falo. Então, uma hostilidade ostentatória do histérico para manter a posse, o que denuncia a alienação do desejo em prol do desejo do outro, que é o traço fundamental da estrutura histérica. Isso se manifesta sintomaticamente na humilhação. O histérico que se considera não à altura do parceiro feminino adulado. E ele reivindica a absolvição feminina diante do desastre fantasmático operado pela ausência do objeto fálico. É o momento em que muitos histéricos buscam a análise, né, para expiar a perda de si diante da queda do objeto idealizado. Né? Então, não possui esse objeto fálico aos olhos daquela que sempre pode reparar esse defeito. Então, o que está em jogo na histeria masculina é a confusão trágica entre desejo e amor, como se desejo e amor fossem a mesma coisa. Tudo se passa como se a dimensão do amor para o objeto feminino devesse se oferecer como garantia exclusiva do desejo. Quanto mais o histérico masculino ama, mais ele se previne da dimensão do desejo. Quanto mais ele ama, mais ele oculta o significante de uma falta no campo do outro. O significante de uma falta no campo do outro é o que propicia a posição de poder desejar, né? Agora, se você é completamente amado, você não pode desejar mais nada, porque o amor deveria te completar, né? Mas eu te amo tanto, o que mais te falta? Né? Essa é a posição do histérico masculino, né? Que o amor é o mais importante, que o amor resolve tudo, né? Certo? Do que nós iremos viver? Do amor. Não é? Se tem amor, está tudo resolvido. Então, o histérico masculino ele se coloca num olhar de sacrificado no campo do amor pelo outro feminino. Ele dá todo o amor. Né? Te amo tanto. Então, aqui o que me ocorreu foi a lembrança desse livro do Somerset Maugham, né, que eu indico a todos vocês, porque eu já li diversas vezes esse livro e sempre que eu leio eu vejo uma coisa diferente. Se chama Servidão Humana. A servidão humana, que é um romance, mas é uma posição histérica. Ele dá tudo para uma mulher e ela sempre ama outros. E ele nunca é amado do jeito que ele quer ser amado. Porque justamente ele é cego à dimensão do desejo. Ele acha que se ele der tudo para ela, ela vai ficar com ele. Ele ama ela, mas não deseja ela. Ela fica com quem deseja. Ela reconhece o amor dele, mas o amor não é o suficiente. Por isso ela fica com outros. Entenderam a prisão, a cegueira da histeria em relação à mulher, esse traço estereotipado? A mulher é idealizada e não deseja, mas ele a ama. Ele é o fiel admirador. Essa ideia que muitos crentes têm, que Deus os ama assim como eles amam a Deus. Né? Como se o amor fosse suficiente e o desejo pudesse ser anulado. Né? Então, esse é um mal entendido, nesse sentido literal da palavra, ele não entende isso. E não adianta explicar porque não entende. Que amor e desejo são coisas diferentes. Quanto mais o sacrifício amoroso se põe em cena, mais invalida no outro o desejo. Ela se sente amada, mas não se sente desejada. O desejo e a dívida se confundem na histeria. O desejo e a dívida se confundem na histeria. Então, a destituição do objeto feminino idealizado a transforma em objeto de destruição. A perda
é o único motor que dá ao desejo sua dimensão viva. Só que para o histérico isso evoca violência moral e física. Esse é o momento da crise histérica. Então, essa crise histérica, essa fúria, né, quando ele é confrontado com o desejo, né, que o amor não resolve tudo, mas que continua o desejo, essa crise histérica é uma descarga, através da violência, dos investimentos eróticos do objeto do desejo. Isso para dizer que a crise histérica, o surto histérico, é diferente do surto obsessivo, o que é diferente do crime ou da violência perversa, né? Porque o modo de inscrição do histérico na função fálica é bem diferente do modo de inscrição do perverso. E a gente encerra isso hoje por aqui, né? Então, talvez a gente tenha um ou dois encontros ainda para falar especificamente da estrutura histérica e da estrutura obsessiva, para a gente encerrar esse livro do Joel Dorn. Ok? Alguma questão para a gente terminar? Observação? Encerrei minha parte. Eu achei ótimo, né, que ele fala da histeria masculina, porque eu acho que pouco se fala, né, da histeria no masculino e de como isso se configura numa relação conjugal até, né, de casal. A gente vai lendo e lembrando de casos também da clínica. Esse livro é ótimo. Mas o que eu lembrei foi, né, enquanto você falava, foram duas referências que eu acho importantes. Uma em relação à diferença, à paranoia, não, a paranoia na neurose obsessiva e na psicose, né? Os ciúmes, por exemplo, que eu acho que o Melman fala isso muito bem naquele livro A Neurose Obsessiva, que a gente até discutiu também, né, algum tempo Uhum. atrás. Porque é isso, às vezes a gente pega pelo sintoma, ou pela fenomenologia, se a gente vê uma crise de ciúme ou uma grande, né, um paciente, por exemplo, que tem paranoias, né, em relação a ciúmes, a gente tende, às vezes, a pensar que pode ser uma estrutura psicótica e nem sempre é, às vezes é obsessiva mesmo, né? E, e o Joel Doll não entra muito na psicose, né, nesse livro, ele não fala da estrutura Uhum. psicótica, então acho que o Melman é bom, assim, para entender isso. E a outra coisa que eu pensei quando você estava falando do perverso e do neurótico, né, em algum momento você falou, assim, que a gente, neurótico, perdeu, né, certas coisas que o perverso ainda tem, né? E eu acho que isso fica bem claro com Freud, né? Nos três ensaios sobre a teoria da sexualidade, porque ele até fala da perversão num campo mais sexual e num campo meio desenvolvimentista, né? De desenvolvimento, assim. Então, é como se, né, a gente nascesse e na primeiríssima infância ali tivesse elementos da perversão, né, muito, muito fortes ainda, e de fato a gente vai perdendo, né? Vai recalcando, vai. Então, achei interessante essa escolha do termo, né? Que você falou, a gente perdeu mesmo certas coisas que o perverso ainda conserva. É. É, para a psicanálise é o conceito de castração, né? É que quando a gente pega a partir do conceito, às vezes o conceito não ilumina tudo o que ele pode iluminar, né? Agora, quando a gente está ao nível fenomenológico e a gente tem o conceito, a gente consegue recuperar o conceito, né? A castração é esse termo para nomear tudo que a gente vai perdendo, né? Porque a vida é perda. E quando se diz Uhum. assim, a grande castração é a morte, que é o momento que a gente perde tudo. Então, quando Heidegger diz assim, ó, quando vai falar assim o ser é o ser para a morte, né? Quer dizer, a gente começa a morrer quando nasce e ninguém é jovem o suficiente ou velho o suficiente diante da morte, né? Agora, a morte é o que completa a existência, é o que completa as perdas necessárias para a gente ser, né?
Então, quando a gente morre, a gente tem a última grande experiência do ser. Qual é a experiência do ser? É a perda. A gente está sempre perdendo, né? O Lacan tem uma frase assim, que é muito interessante, né? Ele diz: a gente sempre está perdendo e a gente acha que está ganhando algo. Como a gente não sabe exatamente o que perdeu e a gente não sabe o que ganhou, a gente sempre aposta que está ganhando mais do que está perdendo. Mas a gente sempre está Contrário. perdendo mais do que está ganhando. A gente sempre dá muito mais do que recebe, né? Então, isso seria o conceito de castração. Então, dizer assim, bom, a perversão é uma parada diante das perdas, né? Agora, o que fez essas paradas? Tem algo a ver com esses outros que chegaram antes de nós, né? Que às vezes esses outros antes de nós, eles têm pena da gente. Tadinho, está perdendo tanta coisa, vamos poupar ele, né? E esse vamos poupar ele pode ser que evite que a gente perca algumas coisas que são necessárias perder, né? Como a ingenuidade, como a inocência, porque esse não é um mundo de inocentes. Então é importante que a partir de um certo momento você comece a perder a ingenuidade. E no lugar da Hum. ingenuidade se constitua algo diferente, como a sagacidade, a sabedoria, a engenhosidade, capacidade de improvisar, né? Agora, tem crianças que elas vão ficar eternamente ingênuas, porque elas foram protegidas dessas perdas necessárias, né? Que a, com Lacan a gente vai ter essa coisa do simbólico, né? A entrada do simbólico. No momento que entra o simbólico, você perde a coisa, Uhum. né? Ah, no momento que a mãe tira o seio e lhe dá a chupeta, você perdeu o seio e fica chupando, fica na chupeta, né? Que é isso que é o simbólico, né? A gente perdeu a coisa e fica no osso do simbólico, no plano das palavras, das coisas, né? A gente troca as coisas por dinheiro. Você troca uma maçã por uma moeda, a maçã dá para comer, a moeda não dá para comer. Mas daí você aprende a trocar, né? O simbólico dá para trocar. Então você entra num esquema de trocas, que é o simbólico. Agora, quando Hum. você está no plano das trocas, não dá para trocar tão agilmente como dá no plano simbólico, né? Então são perdas necessárias, né? Quando você compra algo, você está ganhando algo, mas está perdendo algo. Então, eu acho que é uma genialidade que a gente lê assim no Lévi-Strauss, né? O Uhum. humano é você entrar no esquema das perdas e das trocas. Então, Uhum. o que Freud teria descrito, basicamente, para o antropólogo, é como é que a gente entra no simbólico, como é que a gente se humaniza, né? A gente perde a mãe, perde a irmã, ou troca a irmã por uma esposa, há uma troca. Então, a gente sai da endogamia para a exogamia, há uma perda aí, né? Ou troca, ou para ter uma esposa para o filho, você tem que dar os camelos, né? Indenizar o pai da moça com camelos. Há uma perda, né? O sujeito perdeu a filha e ganhou camelos. Mas aí teve uma aliança com outra família, porque agora minha filha casou com o menino da outra família, né? Quer dizer, minha filha amada foi trocada por camelos. Mas daí se formam as alianças, né? Os sistemas de parentesco. Isso é o que vai constituindo a teia do simbólico. E essa teia do simbólico vai marcando com quem eu posso casar e com quem eu não posso casar. E vai marcar um lugar central, né, que é o lugar do tabu, alguém que nunca posso casar e alguém que eu nunca posso matar. É o interdito do incesto, a mãe, e o interdito do parricídio, o pai. Então, vê assim, as estruturas elementares do parentesco do Lévi-Strauss é onde o Lacan vai conseguir ver toda a tessitura do simbólico. Então, a gente vê assim, que a gente sai de um mundo sensível
né? Qualitativamente sensível, perceptível, e a gente entra no mundo inteligível. E, e é complicado, é difícil habitar nesse mundo inteligível, né? Que é a neurose. É o mundo da neurose, né? Você entra meio atravessado, meio a contragosto. Agora, a perversão e a psicose não conseguem penetrar nisso. Conseguem entrar nisso. Não, quer dizer assim, não pagaram o necessário para entrar nisso. Pagar o necessário quer dizer perder, Uhum. perder. Então, é dizer assim que a perda a perda é positiva, no sentido positivo, né? Não é de idolatrar a perversão, né? Não, porque o perverso tem coisas que nós neuróticos não temos. Não, ele tem coisas que ele não conseguiu perder. E que talvez a análise ajude a perder alguma dessas coisas, né? O que mais hoje? Acho que seria bom lembrar o nosso próximo encontro, que vai ser 22 de março, já deixar registrado aí, 22 de março, a gente continua, né, nesse trabalho com o Dr. Chaves aí conosco. Bom, acho que a gente já está no horário, né? Uhum. Então a gente continua no próximo e encerramos por aqui hoje. Só rapidinho, Certo? Tá Charles, ótimo. só Chega. para facilitar, do que você falou hoje, você foi mais ou menos até que parte do livro? Dá para identificar, sim, que A página? gente vai, a gente vai começar a terceira parte. Na página 62. É, Tá. é a E foi, terceira parte. e foi excelente, muito bom, Carlos. Obrigado. Tá bom. Isso mesmo. Entramos na terceira parte. Ok por hoje? Ah, Ok, ok. Bom até final de mais. Então, semana. bom carnaval para todo Até a mundo. Igualmente. próxima. Bom carnaval. Tchau, Até tchau. Tchau, mais. Tchau, tchau. pessoal. Tchau, Tchau. tchau. Tchau.